Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves estiveram na SIC Notícias numa discussão particularmente intensa, porque de um lado temos um homem do PS e do outro lado temos um homem do PSD, sobre a CPI, a marcação da CPI ser ou não uma forma de distração e de chincana política, como é mencionado, e não uma forma de escrutínio político, como Pedro Delgado Alves defende. E vamos ver esta discussão intensa, falar um bocadinho sobre os argumentos dos dois lados e fazer também alguns comentários, que eu tenho aqui alguns dados extra que ainda não tinham sido revelados, ou pelo menos que eu ainda não tinha tido conhecimento sobre a atual situação de Luís Montenegro, e portanto vamos aqui analisar estas declarações, esta discussão mais intensa e fazer alguns comentários. O Primeiro-Ministro é titular de um cargo que tem obrigações declarativas. Não tem nada. Entre as suas obrigações declarativas, eu cito quais são. José Eduardo. Pedro, era agora a minha vez. Não, desculpa, mas deixa-me lá acabar. Há uma obrigação jurídica. Artigo 13, número 3, a linha B, subalínea I, do regime jurídico dos titulares de cargos políticos, determina que devem ser identificadas as pessoas a quem são prestados serviços, dos quais pode advir, ou a entidade da transparência. Dos quais pode advir. A ti ou a entidade da transparência. A mim, Parlamento, porque eu tenho acesso como Parlamento para verificar se o Primeiro-Ministro está em exclusividade de funções, ao registro que está na entidade da transparência, e mais do que isto está público. Mas espera lá, mas é a exclusividade que estás a confundir. Eu pensei que estavas a falar de conflito de interesse. Estou, e é isto que controla os conflitos de interesse. Então, mas é exclusividade ou conflito de interesse? José Eduardo Martins são as duas coisas. É exclusividade ou conflito de interesse? Não, peço imensa desculpa. Seriedade significa não interromper na parte juridicamente relevante. Antes de ouvirmos o argumento do Pedro Delgado Alves sobre a situação jurídica, eu gostava de deixar aqui uma coisa clara. O José Eduardo Martins pergunta, mas deve declarar-te a ti, Parlamento, portanto a ti, leia-se Pedro Delgado Alves, ou deve declarar a entidade da transparência? Bom, primeiro, a declaração à entidade da transparência está pública e depois o Parlamento tem o dever de escrutínio. Portanto, eu acho que se há uma falha na declaração à entidade da transparência, eu acho que o Parlamento tem todo o direito de questionar o Primeiro-Ministro na categoria de pessoas e entidade que estão a escrutinar também, que é o Parlamento Português. O Parlamento Português tem o dever de escrutínio. E, portanto, nessa medida, apesar de a declaração do Primeiro-Ministro ter que ser feita à entidade de transparência, ninguém diz que não, Pedro Delgado Alves tem razão na medida em que o Parlamento Português tem o dever de escrutínio ao Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que as duas podem ser verdade ao mesmo tempo. Deve a declaração à entidade da transparência, mas também deve a resposta ao escrutínio do Parlamento Português, não respondendo que tem mais que fazer do que responder ao Parlamento Português com uma altivez, com uma arrogância que já é a panagem do Primeiro-Ministro. Vamos ouvir o resto. Há duas coisas. Uma que tem a ver com a exclusividade do Primeiro-Ministro. Nem sequer teríamos um problema de ter que aferir de conflitos de interesses, na medida em que o Primeiro-Ministro nem devia estar a ter nenhuma outra atividade. Conflitos de interesses podem existir se há atividades anteriores. Pedro, e por isso é que existe uma obrigação declarativa. Muito rápida. E por isso é que existe uma obrigação declarativa. Por isso é que existe uma obrigação. Por isso é que existe uma obrigação declarativa. Não interrompas na parte que dá cabo do teu argumento. Ouve. Não interrompas na parte que dá cabo do teu argumento. Eu percebo que está difícil desse lado. Não está difícil. Está difícil porque estás a ser pouco sério. Ouve até ao fim, por favor. Oh, Pedro, estás a ser pouco sério. Ouve só até ao fim. O artigo 13. Pedro, o artigo 13. O artigo 13. Então não te comportes como morgado. O artigo 13. Eu não te comportes tu. O artigo 13. O artigo 13. E quiseste fazer uma comissão parlamentar de inquérito para a quadrilhice e estás envergonhado com isso, Pedro. Deixa-me colocar uma questão. Deixa-me colocar uma questão e fazer o meu trabalho também. Pedro, muito rapidamente, porque temos esta comissão parlamentar de inquérito é legal. É legal? Sim. Não tem uma função meramente política? Não. As comissões parlamentares de inquérito têm todas como função o escrutínio do governo, e o escrutínio é político também. E não há um precedente perigoso? Não. Já tivemos comissões parlamentares de inquérito sobre os mais variados temas e tivemos 10 comissões parlamentares de inquérito no passado sobre matérias que até era discutível se não tinham a ver com a atividade judicial. Já tivemos comissões parlamentares de inquérito sobre a vida dos bancos. E sobre uma matéria relevante, que é identificar ou não se o Primeiro-Ministro incumpriu os seus deveres declarativos ou se não esteve em exclusividade, isto é relevante. E o artigo 13 da Lei 52 de 2019, o que determina é que os titulares de cargos políticos têm que identificar quando são beneficiários de pagamentos, direta ou indiretamente, são beneficiários de pagamentos, os prestadores de serviços, pessoas coletivas públicas ou privadas a quem prestaram serviços. Isto é uma obrigação que está na lei. E aquilo que concluímos desta análise é que Luís Montenegro, como nunca deixou de ser titular desta empresa, porque a passagem da cota para a sua esposa não o afastou da titularidade, ele continuou a ser titular e, portanto, ele recebeu indiretamente por esta via e tem que identificar quem é que prestou estes serviços. É isto,
está na lei, caramba. Sim, quer dizer, é factual. Eu fiquei agora um bocadinho chocado com esta do eu não sou o Miguel Morgado, quer dizer, eu não sei bem o que é que... Mas eu acho que estes dois comentadores têm aqui alguma pega com o Miguel Morgado. Mas caramba, dizer que a CPI é para quadrilhice, eu percebo o posicionamento do Partido Socialista, que ao mesmo tempo que tem medo de eleições, tenta assegurar a sua atual situação política, propondo uma CPI dizendo que mesmo no próximo mandato, seja ele de quem for, depois das eventuais eleições em maio, entre 11 e 18, segundo o Presidente da República, Pedro Nuno Santos diz que vai avançar com a CPI. Mas caramba, dizer que é para quadrilhice, não há indícios que chegue até agora, não há nuvens negras que chegue à volta da reputação do Primeiro-Ministro sobre a atual situação. Eu deixo-vos aqui várias questões que não são obrigatoriamente ilegalidades, estou apenas a relatar notícias. E digam-me se este relato de notícias que vão estar na descrição para vocês poderem consultar, não deixam o polegar atrás da orelha sobre eventuais atividades complicadas, para não dizer outra coisa, do ponto de vista do Primeiro-Ministro. Gasolineira de pai de candidato do PSD a Braga paga 194 mil euros à empresa de Luís Montenegro. 194 mil euros. Um candidato atual. Não é como se passou com o Partido Socialista, que andava por aí um senhor que tinha sido corrompido com 100 mil euros, mas o título dizia gestor de McDonald's. Esqueceram-se foi de dizer que o gestor do McDonald's era um candidato para as eleições deste ano do Partido Socialista às autárquicas. Por outro lado, tivemos outro caso completamente diferente de um senhor que já nem é candidato do Chega e ainda assim é chamado de candidato do Chega. Portanto, o candidato do Chega é candidato até morrer. O atual candidato do Partido Socialista é gestor do McDonald's. Isto também tem a sua piada. Segundo a CMTV, atualmente o Luís Montenegro omitiu as obras no duplex à Câmara de Lisboa, ou pelo menos determinados contornos dessas obras que mexem com a estrutura do prédio na qual estão a ser feitas obras. E, portanto, isso está também nas notícias. Portanto, caramba, podem dizer... mas as leis são suscetíveis à interpretação. Mas precisamos de interpretar determinadas leis e podem ter determinadas interpretações. Tudo muito bem, mas caramba, o Luís Montenegro falha em todas? Falhou na questão da declaração. Não sabia, alegadamente, que passando a empresa para a mulher, que ficaria na mesma com ele por causa do regime no qual está casado. Omite as obras ou os contornos das obras do duplex em Lisboa, à Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas já veio dizer que basta a palavra de Luís Montenegro, segundo noticia a CMTV. Caramba, o homem não acerta numa? Ele não é formado em Direito? Isto não levanta suspeitas sobre o Primeiro-Ministro? Obviamente que levanta. Isto não é uma questão de quadrilheirice, como diz o José Eduardo Martins. Isto é uma questão de condições políticas, de legitimidade política, para falar sobre determinados temas, quando tem sobre si a pairar tantas dúvidas. Caramba, o homem não acerta uma, formado em Direito. Isto é revoltante também. Pelos vistos, é como eu vos digo, segundo a CMTV, tem a notícia na descrição, o homem omitiu determinados traços das obras no duplex em Lisboa à Câmara Municipal de Lisboa. Caramba, não acerta uma? É que isto também são obras ilegais se confirmar. Será que ele não acerta uma? Enfim, vamos ouvir o resto. Ultrapassamos o nosso tempo. Quem foi pouco sério, com todas as letras, Pedro, e olhos nos olhos, fostes tu que misturaste os dois temas e estás a tentar esticar perguntas que não existem, coisas que são do domínio da política para fazerem chincana política, degradando as instituições, que é o que tu passas a vida a queixar-te, que faz crescer o populismo e a extrema-direita, tem sido a vossa prática cotidiana. Vamos acabar como em França, infelizmente não como na Alemanha, vamos acabar como em França, e é a breve trecho. E quando olharmos para trás e para o que foi este charivari, esta Comissão Parlamentar de Inquérito e as maneiras inteligentes que muitas havia de lidar com esta situação, vão ser vocês todos, não vou ser eu, vão ser vocês todos os culpados por nós acabarmos ainda a levar com o governo dos tipos que roubavam malas no aeroporto. Pois, eu respondendo aqui ao José Eduardo Martins, realmente não estamos neste momento com o governo dos tipos que roubavam malas no aeroporto. Em primeiro lugar porque ele foi afastado do partido e em segundo lugar porque provavelmente não será eleito nas eleições antecipadas como deputado individual. Mas há aqui uma questão. Neste momento estamos a levar com o governo daqueles que são arguídos na Operação Tutti Frutti. Inclusive 60 políticos do PS e do PSD, de representantes dos dois partidos que estão presentes na mesa de debate em causa. Não estamos a levar com o governo dos que roubavam malas no aeroporto, mas levar
levámos com o governo dos que faziam parte da Operação Tutti Frutti, da Operação Influencer, da Operação Marquês, Ricardo Salgados, José Sócrates, e levámos com isto durante 50 anos. É curioso, porque os que roubavam malas no aeroporto, que eventualmente, não sei, não sou eu que vou analisar isso, não me cabe a mim, não é a minha área de formação, mas que eventualmente até tinham características muito específicas do ponto de vista psiquiátrico, estes são apontados como sendo todo o partido. Mas agora, os que participaram na Operação Tutti Frutti, na Operação Influencer, os que se demitiram por causa de um parágrafo do Ministério Público, as 14 demissões de uma maioria absoluta, a Operação Tutti Frutti, Miguel Albuquerque na Madeira, agora é que nós estamos bem, não é, José Eduardo Martins? Agora é que nós estamos bem. O problema é o senhor, o deputado independente que já foi expulso do partido, que roubava malas no aeroporto. Operação Influencer, dinheiro escondido em caixas de vinho, Miguel Albuquerque, isso é completamente irrelevante. Estão com uma arrogância enorme e talvez precisem da lição de humildade que os partidos em França levaram na última vez. E talvez precisem de uma segunda lição de humildade como a Itália se levou, como na Holanda se levou. Talvez precisem de uma lição de humildade, porque estão tão habituados ao poder que já vos fica mal este tipo de comentários. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros, e não é que a situação de Miguel Arruda, sendo ele condenado ou não sei o que é que vai acontecer, mas não é que não seja condenável, não é que não haja uma situação condenável nesse aspecto, não é que não haja tantos outros casos dramáticos que sejam condenáveis. Agora, dizer que o Primeiro-Ministro está a ser perseguido e que isto é uma grande cabala política é falta de vergonha na cara. Lamento imenso. Obviamente, ele até pode nem ser culpado de nada, mas obviamente que atuações tão vagas sobre determinados temas levantam suspeitas sobre a cabeça do Primeiro-Ministro, nomeadamente estes que eu acabei de enumerar. Uma gasolineira do pai de um candidato do PSD a Braga pagou 194 mil euros à Spinum Viva. Em março de 2024, Luís Montenegro não tinha declarado a empresa como sendo dele, mas quando foi eleito declarou a empresa ao Tribunal Constitucional. Então, mas como é que ficamos? A empresa é da mulher ou a empresa é dele? E se ele sabia que tinha que declarar pessoalmente a própria empresa e sabia que a empresa era dele quando declarou em março de 2024, por que raio é que não alterou a sua situação sabendo ele que a empresa também era dele? Porquê é que ele não vendeu a cota ou ofereceu a cota aos filhos? Porquê é que não vendeu a outra empresa qualquer? É a pergunta que fica no ar, não deixa de ser curioso. Que oferecesse, nem sei se é possível oferecer uma cota aos filhos, mas que oferecesse aos filhos, por exemplo. Digo eu, era uma forma de lidar com a coisa. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Obviamente que a atuação de Luís Montenegro deixa suspeitas sobre a sua cabeça e obviamente que nós não temos que confiar na palavra do Primeiro-Ministro, temos que confiar nas provas que ele nos dá. A palavra do Primeiro-Ministro tanto se me dá. Ou querem-me agora dizer que nós temos que acreditar na palavra de políticos em Portugal. Quer dizer, isto era só o que faltava. Tenho que apresentar provas. E esta questão da entidade da transparência tem que ser entregue, mas o Parlamento tem o dever de escrutínio ao Governo. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.